palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se Dequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Bom dia, irmãos. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez, para estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós estaremos com a lição colocando para os irmãos que Deus é paciente. Com isso nós estaremos lendo o texto áureo que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 3, versos 8 e 9, que diz o seguinte na versão que eu tenho aqui: Mas, amados, não ignoreis as coisas que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Nesse momento estarei fazendo uma oração para assim continuarmos aqui compartilhando a nossa lição de hoje. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo. Te agradecemos porque Tu sempre está conosco, ó Pai. Te agradecemos porque Tu é bom conosco. E como nós estaremos aqui com os irmãos compartilhando, que Tu é paciente conosco, Pai. E tem, Senhor Deus, cuidado de nós a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. A lição coloca a situação, como nós lemos, que Deus ele tem promessa para conosco, e essas promessas, por mais que nós humanos achemos que que essa promessa ela não vai acontecer, ou que por mais que nós pensemos que Deus esqueceu de nós, Ele não se esquece, e suas promessas, ou a promessa que Ele fez, ela ainda vai acontecer e estar por acontecer também. A sua paciência, ela é diferente da paciência humana. Só lembrando que a paciência tem a ver com situações que nós passamos, situações que nós estamos para passar, e nós conseguimos passar elas sem tristeza, sem raiva, sem rancor. Temos sim um controle emocional diante das adversidades. Conseguimos de certa forma, como alguns falam, tranquilos
mediante as situações, mediante as diversidades, nós conseguimos passar sem ter o descontrole. Paciência tem a ver com isso. E não só sem ter o descontrole, mas tendo, claro, se eu estou falando descontrole, o controle da situação. Então, quando nós olhamos a ação de Deus, mediante a paciência que Ele tem para com o ser humano, esse Deus paciente, o que Ele faz conosco? Ele tem a situação de mostrar e trazer para nós a certeza que nós teremos situações de conforto até o final de nossas vidas, ao ponto que uma dessas situações, a Bíblia garante que nós vamos ter uma situação maravilhosa, ao ponto que quando nós chegarmos ao fim de tudo aqui, nós vamos ter ainda nossos corpos, uma visão de corpos dos salvos, que nós somos salvos porque nós aceitamos a Jesus Cristo e somos separados. Nossos corpos serão transformados. A Bíblia diz que nós teremos um corpo celestial, diferente do corpo que nós temos agora. Mas essa transformação será mais lá para frente. E aí é uma situação que nós devemos entender em Deus como isso se dará. Uma situação que se dará mediante aqueles que vão estar aqui. Que a Bíblia quando fala que aqueles que dormem, os que dormem que já estão com o Pai Celestial, já estão no céu. Aqueles que não dormem, ou seja, que estarão aqui quando Jesus Cristo voltar. Que o texto que nós lemos lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 9, fala que ele virá ainda. E no capítulo 8 fala que para Deus 1000 anos é como um dia. Então a dimensão da dinâmica do comportamento que Deus tem, nós também devemos entender. Por vezes nós acabamos não tendo a paciência de entender a dinâmica de Deus em nossas vidas. Precisamos entender essa dinâmica. A dinâmica que não é pro aqui e agora que às vezes nós queremos. Nós seres humanos somos muito imediatistas. Queremos logo tudo muito rápido. E por vezes as coisas não vão acontecer e não acontecem tão rápido assim no aprendizado espiritual. Elas não acontecem tão rápido, elas têm que ter uma dinâmica até para que nós possamos aprender e entender o que Deus quer conosco. Isso tem a ver com a situação também do arrependimento que nós temos. Nós precisamos entender o que vem a ser o arrependimento para que nós possamos entender a nossa visão de vida e mudar essa visão de juízo que nós temos. Juízo de valor, juízo de coisas que o homem que não tem Deus, ele não tem o valor que o homem que tem Deus. O homem e a mulher que tem Deus têm valores diferentes. Então essa visão de valores que o arrependido tem, temos que entender isso, temos que entender que a palavra de Deus ela se cumpre no tempo próprio dela. Porque Deus, ele no seu tempo próprio, ele trabalha com o ser humano. E nesse trabalho que Deus tem conosco, temos a vitória sim. Teremos a vitória. Mas devemos entender isso. Precisamos a cada instante entender o que Deus quer na nossa vida. Deus, ainda em vida, muitas pessoas pensam que vai ser mais na glória, né? Fala no galardão, mas ainda em vida, as pessoas, cada um de nós, vamos ter uma recompensa pelo que nós fazemos. Nós vamos ter coisas maravilhosas na nossa vida. Claro que seguir a Jesus
Não é uma barganha, e nem deve ser. Ah, eu só vou seguir se eu ganhar isso aqui, se eu tiver. Não, não é por aí que as coisas funcionam. Nós devemos entender que por nós sermos servos e servas de Deus Altíssimo, coisas boas vão acontecer e essas coisas boas sempre estão acontecendo. Nós temos que estar com os olhos abertos para louvar a Deus e agradecer a cada dia por cada milagre que acontece na nossa vida, que os milagres são diários. As pessoas, muitos querem só crer que milagre é alguém paralítico andar, o cego ver, e não quer parar para entender que o milagre é quando alguém se converte também, ou quando alguma coisa de ruim que ia acontecer não aconteceu. Milagre de Deus, é bênção. Deus, ele mostra evidência da sua paciência quando nós olhamos, desculpa, e vemos que na sua benevolência ele nos dá a oportunidade de crescer nele, de a cada instante termos a declaração dele em nossas vidas, né? Porque aqui, quando nós olhamos a evidência da paciência dele, vemos que pessoas se convertem de forma diferente, em tempos diferentes, e coisas são mudadas também em tempos diferentes. Então Deus, ele coloca isso para até de certa forma colocar uma... A revista coloca a visão de pedagogia, ou seja, um ensinamento, que a pedagogia tem a ver com a pessoa ensinar, está sendo educada. A Bíblia em Filipenses fala que Deus usou a lei como aio. Aio é um caminho, é a pedagogia do reino. E essa pedagogia do reino, ela acontece quando nós temos a evidência da paciência de Deus, quando lemos sua palavra, e essa palavra é entendida, essa palavra é estudada e é renovada com o entendimento que nós temos dela. E essa palavra, ela tem nela, em pedagogia, tem uma unidade. O Antigo e o Novo Testamento, eles acabam se unindo. E nós temos nessa visão, conhecemos a autoridade, percebemos a autoridade nessa unidade. Percebemos o cristocentrismo nessa unidade, que quando lemos o Antigo Testamento, a gente vem para o Novo, vemos que coisas no Antigo Testamento está falando do Novo e falando de Jesus Cristo. Exemplo, Jesus Cristo na cruz, ele começa a recitar o Salmo 22, Salmo profético, que lá ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele começa exatamente a falar dele mesmo. Olha que maravilha. Ele começa a falar e é um relato de todas as coisas que estavam ali acontecendo. E essa pedagogia também, na palavra de Deus, coloca a visão humana, o ser humano nela. Nós vemos que nós não podemos viver sem estar com Deus como ressurreto em nossas vidas. Temos que deixar às vezes de fora para conseguir entender a paciência de Deus para conosco. O sarcasmo que às vezes alguns têm com a vida e às vezes até com as coisas da igreja mesmo. Muita gente, isso aí vai acontecer mesmo? Eu sei não, hein? Será que Deus faz isso mesmo? Será que isso acontece? Temos muito isso na vida dos seres humanos. E às vezes, nessa visão de sarcasmo, as pessoas acabam tendo uma visão, aqui a lição coloca, míope da vida, não consegue enxergar o que Deus quer para ele ou para ela, não consegue ver as verdades do reino de Deus, até para mudar de vida e conseguir ter uma vida melhorado e sem uma visão de ignorante com o propósito de Deus na própria vida. Às vezes as pessoas são ignorantes aos propósitos de Deus.
Deus está ali querendo atuar, mostrar e transformar o que precisa ser transformado. As pessoas não ligam muito. E aí vem surpresas, né? Vem prejuízos. Não entende o tempo de Deus, não entende a promessa, não entende que as situações de Deus são infalíveis. E não entende que Deus também tem uma situação que é para todos. Às vezes nós queremos que Deus nos guarde, nos ama, mas Deus ama a todos. Deus não quer que ninguém se perca. Lá no capítulo 3 de João, quando Jesus está ali conversando com o doutor da lei que não está entendendo o que é ser salvo, o que é ter a mudança de vida, Jesus falou que muitas pessoas elas não vêm, não querem se mudar de vida porque as coisas que elas fazem são erradas. Então elas não conseguem enxergar isso. Elas não conseguem ter essa mudança. Nós devemos enxergar isso. E devemos buscar a cada instante essa mudança. Porque a santificação é isso. É a mudança de vida, mudança de hábito diariamente. Muitas pessoas acham que não, eu sou salvo já, eu me aceitei Jesus. Não, a mudança, a santificação, a visão de ser separado é diária. É diário isso, irmãos. E aqui também nós devemos que o dia do Senhor Deus vem anunciando a Bíblia, que nós precisamos entender que o dia do Senhor está por vir. A visão dele que ele retornará, os salvos têm que estar certos disso. Precisamos estar certos do que? Precisamos anunciar essa vinda, não só para uma vinda no último dia que o mundo vai acabar, aquele desespero, mas para uma vinda para a minha vida também. Que a vida do ser humano, é finda. E também o dia de estar se santificando, estar mudando, até porque precisamos ter o Espírito Santo em nós, e esperarmos ansiosamente pelo dia do Senhor. O dia do Senhor também é o dia que nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, a mudança de hábito, a mudança de juízo. Confiar plenamente no que Deus está em nós, reforçarmos o sermão que nossa vida precisa ser. Deus é paciente conosco para exatamente acontecer isso. Nós temos essa mudança para evidenciar a sua salvação, para ficar sempre firmes, crescendo no conhecimento da palavra em nós, que é Jesus Cristo em nós. A mudança que Deus quer, a paciência que Ele tem, exatamente para que nós possamos evidenciar que o dia dele chegou em mim, o dia de Deus chegou em Jesus Cristo na minha vida, na mudança que Ele faz e na mudança que Ele fará. Que nós possamos estar nesse domingo pensando nisso, que o dia do Senhor chegou em nossas vidas e fez a transformação, fez a mudança que nós temos e por isso que nós somos salvos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom. O Senhor é a minha paz. Chamar teus presentes sem testar, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que tu e a fé, minha justiça,
de Jesus. Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos para compartilhar, e quero compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez, e quero dar continuidade, na verdade, concluir a reflexão que estamos fazendo no primeiro capítulo da Epístola de 1 Pedro. Começamos quarta-feira, fomos no domingo, quarta-feira passada demos continuidade, hoje fechamos e concluímos este tema tão importante que desejo que o irmão possa compreender nesta manhã sobre esta regeneração, sobre esta transformação que o Senhor Jesus causou-nos através da sua graça e do seu poder. Vamos ler juntos 1 Pedro capítulo 1, verso 3 ao verso 12. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 a 12 diz assim: Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Ou, a palavra prescrutar, também observar atentamente, analisar com profundidade. Bem, meus irmãos, Deus nos regenerou. O texto nos coloca desta forma: regenerou-nos por sua misericórdia, sua grande e plena misericórdia. Para que isso? Para termos uma viva esperança, para termos uma herança incorruptível e para termos a salvação eterna. Nós somos transformados para podermos experimentar esta realidade. E isto nos dá motivo para celebrar. Pedro mesmo diz isso, que é o motivo para estarmos exultando cada momento de nossa vida, e exultar é ter esta sensação de alegria que invade, que domina, que controla, que mobiliza as nossas atitudes, mesmo quando temos momentos de tristeza. A alegria sempre vem a cada manhã. Você pode chorar à noite, mas pela manhã vem a alegria. Pois bem, preparando essa experiência, essa regeneração que nos promove essa viva esperança, herança incorruptível e salvação eterna, ela nos causa, então, esta alegria. E esta alegria nos prepara, cada um de nós, a cada dia, para as provações que teremos ou que temos a cada momento. Seria muito difícil viver se nós não tivéssemos em nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, essa esperança viva, a certeza de um lugar que a gente vai estar devidamente preparado para nos receber, porque Deus nos prometeu a salvação. Isso, então,
enche o nosso coração de alegria, porque no mundo temos aflições, no mundo temos dificuldades, as provações são constantes, e como eu falei na quarta-feira, estas provações, elas estão aí diariamente nos tentando levar a uma condição que nem sempre é uma condição feliz. Por esta razão, Pedro diz exatamente isso. Ao sabermos que temos estas bênçãos, devemos nos alegrar, porque esta alegria vai nos auxiliar no tempo de provação. Um tempo de provação testando a nossa fé, que precisa ser forjada, ela precisa ser trabalhada. Por esta razão, devemos entender e nos preparar para experimentar as provações que vêm pela frente, sejam elas quais forem. Às vezes, em algum momento, experimentamos momentos de grande dor. Outras vezes são testes que mexem com nossa paciência. O próprio Tiago escreve na sua epístola, no primeiro capítulo, dizendo: tende por grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação produz perseverança, perseverança, paciência, produz paciência, e essa paciência perseverança, e essa perseverança precisa ser perfeita para formar um homem perfeito, uma mulher perfeita na presença de Deus. Sempre lembrando que perfeição aqui não está dizendo ausência de erro, mas de uma pessoa que esteja perfeitamente equilibrada, consciente da sua fé. Quando nós temos esse tipo de maneira de pensar, de enfrentar as provações, nos permitindo que a alegria da salvação seja senhora do nosso pensamento, nós aprendemos que provações são momentâneas, elas podem durar um tempo, mas elas acabam, elas não são eternas. Segundo lugar, elas são diversas. Não existe só um tipo de provação, só uma maneira, existem várias formas. E entendemos que estas provações, elas estão exatamente fazendo isso, nos forjando a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma fé forjada, diante das provações, é uma fé persistente. Assim, Pedro continua na sua reflexão no capítulo 1, dizendo de que esta fé forjada, vivida, experimentada, construída, ela sempre será para a glória do nosso Senhor. Então, quando nós experimentamos os nossos momentos difíceis, sempre tenha isso em mente. Você vencerá, e vencerá para a honra dele. Você crescerá, e crescerá para a honra dele. Por isso que devemos viver esses momentos e nos preparar para que possamos viver a salvação da nossa alma, não lá na eternidade, mas começando aqui. O Senhor Jesus mesmo afirma no Evangelho de João que a nossa vida eterna começa quando cremos em Deus ter enviado o seu Filho para nos salvar. Então, se eu hoje aqui creio que Deus é o meu Salvador, é a minha salvação, eu já estou vivendo esta eternidade, a salvação da sua alma. Pois bem, hoje, do verso 10 até o verso 12, o apóstolo Pedro, ele continua neste pensamento: olha, você é uma pessoa salva, você foi resgatada por Deus, você tem bênçãos. Os momentos de dificuldade que você passa não devem levar as suas emoções, mas você deve se alegrar por tudo que Deus está lhe dando. E aí Pedro conclui o seu raciocínio nos versos 10 a 12 para mostrar como nós somos os privilegiados. Sim, somos privilegiados. A bênção que temos nos torna únicos. Se você tiver a curiosidade de voltar aqui no capítulo 1, ali no verso 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Ele está escrevendo aos irmãos em Cristo que estavam dispersos por causa do sofrimento, da perseguição e por aí vai. Dispersos no ponto Galácia, Capadócia,
Ásia e Bitínia, que eram regiões ali próximo da Ásia. E aí, no verso 2, ele repete: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo pregnosis, a palavra grega para essa presciência ou pré-conhecimento. Deus já te conhecia quando te escolheu. Ele sabia quem você é, com os seus defeitos e com os seus erros. Quando Deus me elegeu e te elegeu, Ele sabia para quem estava oferecendo a graça. Não foi um presente fortuito. Você não tropeçou diante do amor de Deus. Foi Deus que parou na sua frente e lhe disse: Tó, estou lhe oferecendo. E com esta certeza em seu coração, você precisa entender quão é você privilegiado no mundo. Eu, quando estava na faculdade, ouvi, e sempre as faculdades fazem isso, né? Falando do privilégio de ser universitário e falando do percentual da população, no Brasil, no caso, e no mundo, daqueles que entram numa universidade, exaltando aquela condição para que os alunos se sentissem motivados para estudar e se sentirem bem ali no curso. Aqui, Deus está te dizendo: eu te escolhi. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Levante sua cabeça. Comece a perceber o quão importante você é. E aí, Pedro, no verso 10, no capítulo 1, verso 10 da sua primeira epístola, ele diz assim: foi a respeito desta salvação, veja, salvação, graça, tudo que eu falei agora, que os profetas perguntaram e questionaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eles questionaram: Deus, como é que vai ser isso, essa graça? Como é que vai acontecer? Mas era destinada a outros, a nós. E aí os profetas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado o quê? A estes profetas: não para si mesmos, mas para vós outros. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam observar. Meus irmãos, você é alguém que é privilegiado por Deus. Deus te escolheu. Não pelo fato somente de você estar numa igreja centenária, de fazer parte de um grupo que vai completar 100 anos, de ser a primeira igreja evangélica no estado de Rondônia. Estas são bênçãos pequenas, importantes, mas não iguais ao privilégio de poderem dizer: sou salvo. Não porque mereço, mas porque Deus, no seu pregnosis, na sua eleição, me escolheu, te escolheu. Ele olhou para você, sabendo quem você era, do jeito que você era, com os seus defeitos, suas falhas, e disse: vem para mim, que eu vou tornar você, vou transformar você, eu vou dar a você todas as condições de ser melhor do que você já é. Se você já era uma boa pessoa, se tornou melhor ainda. Não te dava direito ser boa pessoa de ir para o céu. Por isso que Deus, ao te oferecer a graça, trouxe a você a salvação de sua alma. Porque como boa pessoa você já estava cuidando do seu corpo, mas a sua alma precisava do caminho certo para ser encaminhada. Então, como nós somos os privilegiados, além de tudo isso que eu falei, o texto que acabo de ler, final, verso 10 a 12,
nos faz entender, em primeiro lugar, que o que temos e somos foi determinado por Deus. Nós não fizemos nada, nós não trabalhamos para isso, nós não escolhemos de antemão, foi de antemão que Deus nos privilegiou com sua graça, com seu amor, com sua salvação. Precisamos entender que, por sermos assim tão privilegiados por Deus, precisamos viver esta vida neste tempo de tal forma que este Deus seja honrado, seja glorificado. Lembre-se do que falei da provação? Somos provados, somos forjados para que a nossa fé seja tão bem elaborada e tão purificada que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, você é privilegiado porque você tem o que você tem, e o que você é neste momento foi determinado por Deus. Alegre-se com esse fato. Compartilhe isso com outros, porque existem muitas outras pessoas que precisam ouvir da mensagem e descobrir esta eleição de Deus. Em segundo lugar, o verso 11 nos diz que os profetas do passado, eles investigando atentamente qual a ocasião e quais circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar testemunho de antemão sobre o sofrimento referente a Cristo. Veja, você é privilegiado porque você não precisa sofrer para poder estar na presença de Deus. Cristo já planejou, Cristo havia planejado e sofreu em nosso lugar. Tudo aquilo que precisamos ou precisaríamos pagar para podermos ter uma relação com Deus, já foi paga. Cristo sofreu. Os profetas inquiriram e perguntaram: quando será isso? Como será isso? De que forma? E Deus mostra a eles, de maneira muito clara, que Cristo faria isso por sua graciosidade, por seu amor a cada um de nós. Precisamos compreender e demonstrar, através de nossas atitudes, um coração agradecido por tudo que Deus tem nos feito. Terceiro e último lugar. No verso 12, diz assim: a eles foi revelado, aos profetas, né? Que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, Jesus, vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam prescrutar. Terceiro e último lugar, outros trabalharam, meu irmão, e muito, para que pudéssemos ser quem somos, filhos de Deus. Somos privilegiados porque tudo que temos e somos foi determinado por Deus. É um dado, é uma graça, um presente. Somos privilegiados porque Cristo planejou sofrer em nosso lugar. Nós não precisamos sofrer para buscar a vontade de Deus. Terceiro lugar. Outros trabalharam e muito, suaram e muito, para que nós pudéssemos ser quem somos diante de Deus, seus filhos. Eles anunciaram, eles pregaram. Esta igreja é uma igreja privilegiada, porque Deus moveu o coração de um homem para vir aqui, e este homem anunciou a graça de Cristo Jesus. Vidas aceitaram a Cristo, se uniram a Ele no trabalho e fundaram a primeira igreja batista. E isso se repete ano após ano, voltando no tempo. Então, nós hoje temos o privilégio de experimentar da graça, por causa da graciosidade de Deus, em ter planejado, em ter removido o sofrimento, em ter mobilizado as pessoas para nos dizer de seu amor.
Você agora é desafiado a dar continuidade a este legado, porque nós vamos continuar anunciando, porque as gerações vindouras precisam experimentar do mesmo privilégio. Que Deus te abençoe e faça com que você nesta manhã entenda: eu sou privilegiado, você é privilegiado. Vamos viver o privilégio que Deus nos deu da salvação de nossas almas, tornando-nos seus filhos. Deus te abençoe nesta manhã e que possamos ter um domingo de paz, principalmente possamos nos ver no culto à noite. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos ser seus filhos e filhas. Muito obrigado pelo privilégio de poder estudar a sua palavra e aprender sobre esta bênção que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela vida das tuas ovelhas que ouvem a mensagem neste momento. E elas possam entender o lugar todo especial que o Senhor nos colocou e como podemos, em teu nome, honrar esta salvação concedida por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela bênção da tua palavra, obrigado pela bênção da vida eterna, obrigado pela vida daqueles que foram bênçãos em nossas vidas para podermos hoje nos sentir e viver como privilegiados em Cristo Jesus. Que Deus, que o Senhor nos abençoe, que sua graça nos dê a cada dia a certeza deste cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo